tema de hoje é um daqueles bem espinhosos, a relação da Bíblia com a escravidão. Mais especificamente, a gente vai olhar para os argumentos que são usados hoje para defender ou talvez explicar por que um texto sagrado parece não só tolerar, mas até legislar sobre a posse de outras pessoas. É um campo minado, sem dúvida. E para navegar por ele, a gente tem um material bem interessante. A nossa conversa vai girar em torno de uma análise bem crítica do site Medium. O título já é um soco no estômago. A apologética cristã mais grotesca, a escravidão foi necessária e ainda é. Nossa! E para complementar, vamos trazer também ideias de uns debates online bem conhecidos que colocaram os ateus Daniel Gontijo e Misael Lima contra vários defensores cristãos. Exato. A missão aqui é a gente mergulhar fundo nesses raciocínios. Não é atacar nem defender, mas entender a lógica, como se constrói uma defesa para algo que hoje parece totalmente indefensável. Então, para começar, vamos pegar o argumento que sempre aparece, tanto no artigo quanto nos debates. A ideia de que a escravidão era, simplesmente o sistema da época. Esse é o ponto de partida de quase toda a defesa. A escravidão era a base da economia do mundo antigo. Roma, Egito, tudo funcionava com base nisso. Daí, o argumento se divide em dois. O primeiro é o que a gente pode chamar de realismo histórico. Tipo, não dava para simplesmente acabar com tudo de uma hora para outra. Exato. Seria anacrônico esperar que Jesus ou os profetas agissem como abolicionistas do século XIX, né? E isso apareceu de forma bem clara nos debates. Eu lembro de uma debatedora cristã, a Tamis, que argumentou que se Jesus chegasse pregando "libertem seus escravos", ele seria visto como um agitador social. Isso, um revolucionário perigoso. O Império Romano o esmagaria muito antes da crucificação. Então, ele teve que conviver com aquela estrutura econômica para cumprir uma missão maior. Perfeito, essa é a segunda parte. A justificativa estratégica. Jesus foi pragmático, ele não endossou, mas também não combateu de frente para não comprometer o ministério. Acontece que o artigo do Medium ataca justamente essa premissa da necessidade econômica. Como assim vira o jogo? O autor argumenta que a escravidão não era um motor da economia. Pelo contrário, era um freio para o progresso. Pera, essa é uma afirmação bem forte. Dizer que atrasava a economia? O senso comum é que gerava uma riqueza absurda. O artigo se baseia em quê para dizer isso? Sim, e ele usa um exemplo clássico super documentado. Os Estados Unidos antes da Guerra Civil. É quase um experimento. O norte contra o sul. Exatamente. No norte você tinha trabalho livre, indústria, inovação, tinha um incentivo para criar máquinas, para otimizar, o capital circulava. E no sul? No sul era o oposto. Economia agrária, dependente de algodão e de mão de obra escrava. Para que inovar? Para que criar uma máquina se você pode forçar alguém a fazer o trabalho de graça? Entendi. A riqueza fica concentrada e não há desenvolvimento. Precisamente. O artigo mostra que o norte virou uma potência econômica, enquanto o sul ficou estagnado, preso num modelo extrativista e brutal. Então a tese do artigo é que essa história de que a sociedade colapsaria sem a escravidão é mais... uma figura de retórica. Uma figura de retórica para justificar a inação do que um fato. Isso. O autor basicamente diz que essa é a mesma desculpa que os senhores de escravos do século XIX usavam. Não é uma análise real, é uma defesa de interesses. Ok, então se o argumento econômico é, no mínimo, questionável, a defesa geralmente vai para um segundo ponto, que a gente também viu nos debates. A ideia de que, já que não dava para abolir, Deus pelo menos tentou melhorar a situação. É por aí. É a segunda linha de defesa. O argumento é: a escravidão já existia, era brutal. O que a Bíblia fez foi criar regras, regulamentar a prática para torná-la, entre aspas, mais humana. O artigo do Medium tem um nome para isso: o mito do freio de mão, como se Deus estivesse tentando conter uma cultura descontrolada. E qual é a crítica a essa visão? Porque, à primeira vista, parece fazer algum sentido, né? Melhor ter regras do que não ter nenhuma. A crítica, segundo o artigo, é demolidora. Ele diz que a Bíblia não apenas regulou, ela legitimou a escravidão. Legitimou. Sim.
Ao criar leis sobre isso, Deus estaria colocando um selo de aprovação divina na prática. Transformou um costume social brutal numa instituição moralmente autorizada por ele. É aí que os versículos específicos entram na história e a coisa fica mais sombria. É aí que fica sombria. E 2 versículos são sempre o centro da polêmica. O primeiro é de Levítico 25. O texto diz com todas as letras que os israelitas podiam comprar escravos das nações vizinhas. Ok. E a passagem continua. Diz que eles se tornariam propriedade e poderiam ser passados como herança para os filhos para sempre. Herança para sempre, isso é basicamente a definição de escravidão, como posse, como um objeto. E o outro versículo? O outro é talvez ainda mais chocante. Êxodo 21. A lei diz que se um senhor espancar um escravo com um pedaço de pau e o escravo morrer na hora, o senhor deve ser punido. Certo. Até aí? E esse é o mas que define tudo. Se o escravo sobreviver por um dia ou 2 e depois morrer, o senhor não será punido. E o texto dá a justificativa. Qual? Pois o escravo é seu dinheiro. Uau! Pois o escravo é seu dinheiro. Não tem muita margem para interpretação aí, né? Nenhuma. É direto. E o artigo do Medium conecta isso com a história mais recente. Sim, ele fala sobre os Estados Unidos, né? Exato. Esse é um dos pontos centrais do texto. Ele mostra que esses versículos não são relíquias esquecidas. Foram a base teológica da escravidão racial nos Estados Unidos. Pastores do Sul usavam Levítico 25 e Êxodo 21 para provar que a escravidão era moralmente justa e ordenada por Deus. Ou seja, o artigo argumenta que não foi uma má interpretação do texto. Não. Foi uma aplicação consistente e direta da lógica da própria Bíblia. O que nos leva à pergunta de $1 milhão, né? A que sempre aparece. Como os defensores conciliam isso com a imagem de um Deus bom e justo? Bom, a defesa teológica mais comum, que também surgiu nos debates, é o argumento da dureza do coração. Explica melhor. A ideia é que o plano original de Deus não incluía a escravidão, assim como não incluía o divórcio. Mas, por causa da maldade humana, dessa dureza de coração, Deus teve que fazer concessões. Então, ele não aprovava, mas tolerou. Isso. Ele tolerou a prática e, ao fazer isso, tentou regulá-la para minimizar os danos. Seria uma permissão divina temporária para uma humanidade que ainda era moralmente matura. Parece uma saída teologicamente elegante. Uma forma de Deus trabalhar dentro da bagunça que a gente cria. Parece. Mas é exatamente esse argumento que o artigo do Medium chama de fatal para a própria teologia. Fatal. Por quê? Por uma questão de consistência. O autor argumenta que o mesmo Deus, no mesmo Antigo Testamento, foi obcecadamente detalhista sobre regras que hoje parecem triviais. Tipo não usar roupas com 2 tecidos, não comer carne de porco. Exato. O livro de Levítico é um manual gigantesco de pureza ritual. E o artigo até usa uma citação do Sam Harris para ilustrar isso. Eu lembro dessa parte. É algo como: Deus teve tempo e espaço para detalhar como se deve sacrificar um carneiro, mas não conseguiu arranjar uma única frase clara, tipo, não escravizarás teu próximo. Essa desproporção é o ponto da crítica, então? Sim, porque ser infinitamente preciso sobre dieta e rituais, mas ser tão ambíguo sobre a liberdade de um ser humano. Para o crítico, isso simplesmente não faz sentido. Isso cria um dilema lógico bem complicado. O artigo praticamente coloca os defensores numa encruzilhada. Exatamente. Com 2 opções igualmente problemáticas. Opção 1. Você admite que a Bíblia reflete a moralidade limitada da Idade do Bronze. Com isso, você salva a coerência histórica, mas perde a ideia de que o livro é uma fonte de moralidade absoluta. Ele se torna um documento humano, falho. Isso. Ou, opção 2. Você insiste que a Bíblia é a palavra perfeita de um Deus perfeito, mas aí você é forçado a defender a moralidade de tudo que está nela. O que significa, de alguma forma, defender que a escravidão era moralmente aceitável naquele contexto. O que, para nossa sensibilidade, é uma posição monstruosa. E segundo o artigo, toda a apologética moderna vive tentando achar um caminho no meio dessas 2 opções, um lugar que logicamente não existe. E o que eu acho mais fascinante e talvez mais impactante no artigo é que ele não para na crítica histórica.
Ele traz essa discussão para hoje. Sim, esse é o pulo do gato do texto. O autor argumenta que essa não é só uma discussão acadêmica sobre o passado. O padrão mental por trás da justificativa da escravidão A lógica usada para defendê-la. ainda está muito viva, só que com uma nova roupagem. Como assim? Onde a gente enxerga esse padrão hoje? O artigo aponta algumas áreas. Uma delas, o sistema de encarceramento em massa, especialmente quando combinado com o trabalho forçado nas prisões. A famosa brecha na 13ª emenda americana. Exatamente. Aboliu a escravidão, exceto como punição por crime. Isso abriu a porta para uma forma de escravidão legalizada, justificada em nome da lei e da ordem. Entendi. E que outros exemplos ele dá? A exploração extrema de trabalhadores, seja em fábricas com condições desumanas na Ásia ou com imigrantes sem documentos em países ricos. A justificativa é sempre a mesma. É um mal necessário para a economia, para manter a ordem do mercado. A humanidade de um grupo sendo sacrificada em nome de um bem maior abstrato. Isso. A lógica de que a submissão de alguns é necessária para a estabilidade de todos. E essa conexão com o presente leva à conclusão do artigo, que é bem forte. Ele diz que essa defesa da posição bíblica sobre a escravidão revela uma hierarquia de valores bem clara. Sim. A conclusão do autor é que, para o apologista, a coerência do sistema de crenças, a necessidade de manter a Bíblia como perfeita, se torna mais importante que a liberdade de seres humanos. Nas palavras do artigo, a coerência da fé vale mais do que a liberdade de seres humanos. Exato. Para o autor, essa defesa moderna não é, portanto, uma defesa da Bíblia. É, na verdade, uma confissão do seu mais profundo limite moral. Ao final, a gente fica com esse nó na cabeça, com as grandes tensões que as fontes mostraram. De um lado, a pergunta: a escravidão era uma necessidade econômica inevitável ou era, na verdade, um freio para o progresso? E a outra tensão. As leis da Bíblia foram uma tentativa de humanizar uma prática brutal, um freio de mão divino, ou, pelo contrário, foram uma forma de carimbar essa prática com aprovação divina. E, por fim, a questão teológica central. A posição de Deus foi de tolerância pragmática, uma concessão à dureza do coração, ou foi, na prática, uma aprovação implícita, já que a condenação clara nunca veio? No fundo, o que tudo isso revela é um conflito sobre a natureza do texto sagrado. De um lado, a visão de que é um livro divino operando num mundo imperfeito. Do outro, a visão de que é um livro puramente humano, refletindo a moralidade imperfeita da sua época. E o artigo do Medium deixa uma provocação final. Ele sugere que a discussão não é só sobre o passado, mas sobre um padrão mental que continua a justificar a exploração hoje. Então, a reflexão que fica talvez seja essa: em que outras áreas do nosso mundo, hoje, uma lógica de mal necessário ou de ordem é usada para justificar estruturas que, no fim das contas, causam um sofrimento imenso.